Gostaria de dar as boas-vindas aos secretários do Executivo, tanto de Administração como de Finanças, e também agradecer aos nossos vereadores, principalmente o Zé Pedro, o Celso Rocha, que estão em loco acompanhando a audiência, e também os nossos nobres vereadores que estão assistindo em casa via internet, e também toda a comunidade de União da Vitória. Essa audiência é muito importante para saber realmente onde foram investidos os seus impostos. Então, eu de imediato passo a palavra para o secretário de Administração, Gilberto, para dar início à audiência. Um bom dia a todos. Bom dia a todos os munícipes, em especial ao presidente da Câmara, Cordovan Frederico de Melo Neto, e aos vereadores que estão nesse ato dentro deste recinto, bem como aos vereadores que, de uma forma ou de outra, estão acompanhando essa prestação de contas de suas casas, enfim. Cumprimento, em nome do prefeito Bachir Abbas, toda a comunidade de União da Vitória, de uma maneira muito especial. Gostaria de agradecer a presença também da secretária de Finanças de União da Vitória, Daniele Borges de Lima, que está no recinto, ao consultor administrativo da Prefeitura, Marco Antônio de Lima, ao vereador Celso Rocha, já nominado, ao vereador Zé Pedro, também já nominado nesse ato. Para dar prosseguimento àquilo que o artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal apregou, que é a necessidade de fazer a prestação de contas do serviço público do terceiro quadrimestre do ano de 2020, do período da gestão do prefeito Hilton Santin Roveda. Nesse sentido, para que a gente ganhe tempo e seja feita de uma maneira simplificada, mas com extrema eficácia, eu gostaria de passar a palavra ao contador Paulo Márcio Cheliga, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e funcionário de carreira da Prefeitura de União da Vitória, que vai fazer a apresentação dos dados que são os que representam a realidade do nosso município. Nesse momento, eu passo a palavra para o Paulo, para dar prosseguimento a esse ato oficial instituído pela Lei de Responsabilidade Fiscal em seu artigo 9º. Muito obrigado a todos. Bom dia a todos, bom dia a todos que estão presentes, aos que estão acompanhando via internet. Então, como o secretário Gilberto falou, esse é um ato em cumprimento ao artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a audiência é em 2021, mas os dados ainda é referente ao terceiro quadrimestre de 2020. Começamos, então, com as informações a respeito da receita tributária. Todos os dados que serão apresentados é de forma consolidada. Como o município, além do município, da prefeitura, existem outras entidades que consolidam as suas informações, que é o NIUV, a SIAB e o IMAS, além do FUNPREV. Receita tributária, que refere-se ao IPTU, ISS, Imposto de Renda, ITBI, taxas, contribuições de melhoria. Orçado no ano foi 40.641.000, arrecadado 37.817.000, correspondendo ao percentual de 93,05%. Receitas de contribuições, orçado no ano 14.977.000, arrecadado 17.792.000, um percentual de 118%. Essas contribuições referem-se à contribuição que é feita
pelos servidores, tanto para o IMAS como para o FUNPREV, que até outubro era 11%, a partir de outubro, com a nova emenda constitucional, passou a 14%. Além da COSIP, que é feito o encontro de contas. Então, toda essa receita é referente a contribuições. Receita patrimonial. Receita patrimonial é referente aos rendimentos e dividendos. Então, todo o valor que é depositado nas contas da prefeitura, como das demais entidades, obrigatoriamente ele deve ser aplicado. Então, acaba rendendo um percentual. Então, orçado foram 13.483.000, arrecadado 5.639.000, correspondendo a um percentual de 41,82%. Aqui tivemos uma queda considerável nos valores das aplicações, então, automaticamente também reflete no valor arrecadado através dos rendimentos, tanto no município como das demais entidades. Receita de serviços. Orçado foram 13.884.000, arrecadado 7.229.000, correspondendo ao percentual de 52,07%. Receita de serviços praticamente são os serviços educacionais, referente às mensalidades da Uniuv, né? Como os dados são consolidados, então essa receita quase que 100% é da Uniuv. Tivemos também as transferências correntes, transferências da União, transferências do Estado e convênios. Orçado foram 104.941.000, arrecadado 101.443.000, percentual de 96,67%. Então, as transferências da União basicamente são FPM, ICMS e o IPVA, que é do Estado. Outras receitas correntes são receitas diversas. Nessas receitas entra multas, juros, restituições, dívida ativa. Orçado foi 3.417.000 e o arrecadado foram 6.829.000, correspondendo a 199,86%. Receitas de operação de crédito. Operação de crédito é os empréstimos que, né, o município faz. Então, nesse caso, tivemos orçado 3.510.000, arrecadado 9.690.000, correspondendo a um percentual de 276,06%. Então, só lembrando que nesse valor arrecadado é em virtude da liberação de parcelas do Finisa, que foi feito junto à Caixa Econômica. E ainda tinha um saldo de 746.000, referente a uma operação de crédito que foi feita lá em 2013, que é do ProTransporte. Então, essas duas liberações, somando, foi arrecadado 9.690.000. Receita de alienação de bens. Alienação de bens é venda de bens. Então, tanto de bens móveis como alienação de bens imóveis. Orçado foi 200.000, arrecadado foi R$ 891.266. Então, esse valor arrecadado é referente a 2 leilões de sucatas que o município efetuou no exercício de 2020, somando R$ 636.850, mais R$ 254.416 referente a uma dação em terreno para o FUNPREV. Então, como os dados são consolidados, o valor que foi arrecadado no FUNPREV entra na soma e totaliza 891.000. As transferências de capital são receitas de convênios. Então, para que seja, em muitos casos, como a
reforma do estádio Antioco, pavimentação da rua Braulino Pigato, pavimentações da Leandro Musolon, revitalização da Manuel Ribas, aquisição do caminhão-pipa, pavimentação da Arthur Canfield. Então, são valores que foram arrecadados através de convênios. Então, o município busca convênio junto ao Estado, junto à União, e traz para que seja executado essas obras no município. Então, o orçado foi 1.725.000, arrecadou-se 6.908.000, um percentual de 420,52%. Então, esse é um valor bastante acima do que foi orçado, porém é um mérito da administração, em estar indo buscar recursos. Então, a gente prevê um valor estimado no orçamento, mas é impossível saber quantos convênios vai ser firmado, vai ser conseguido, né? Que depende de todo um trâmite. Então, nesse caso, tivemos uma arrecadação bem acima do que foi orçado. Receitas correntes intra-orçamentárias. Foi orçado 15.220.000, foi arrecadado 13.728.000, um percentual de 90,20%. Então, aqui também é referente à contribuição patronal, em cima da folha dos servidores, tanto para o FUNPREV como para o IMAS. Para o FUNPREV passou a 22%, até então era 16%, e o IMAS continua com a parte patronal de 2%. Aqui, como um todo, no geral, o orçamento do município, de forma consolidada, somando todas as entidades, foi orçado em 212 milhões, arrecadou-se 207.970.000, um percentual de 98,10%. Então, um orçamento muito bem planejado, quase que atingindo seus 100%, muito próximo do que foi orçado, né? Aqui, a título de informação, como é encerramento de exercício, encerramento de mandato também, alguns valores referentes ao orçamento, ao valor que foi repassado para o Legislativo durante o mandato 2017 e 2020. Então, começando, no exercício de 2017, o Legislativo tinha um percentual legal, que é o limite da despesa, que é 7% da receita de impostos e taxas, né? Eu poderia elaborar um orçamento de 6.041.000. Eu utilizou 75,24% desse valor, totalizando o orçamento para 2017, 4.546.000. No exercício de 2018, eu tinha um percentual disponível de 6.228.000. Utilizou-se 78,83% desse valor, correspondendo a 4.909.000. No exercício de 2019, poderia ser elaborado um orçamento até o limite máximo, que é os 7%, sendo 6.581.000. Foi elaborado um orçamento de 5.100.000, correspondendo a 77,49%. Já no exercício de 2020, o percentual seria 7.198.000 que o Legislativo teria direito. Foi utilizado 90,30% desse valor, correspondendo a 6.500.000. Desse valor, os recursos que foram devolvidos para o Executivo, valores não utilizados. Então, em 2017, dos 4.546.000, foi devolvido 2.070.000, correspondendo a 45,54%. Do orçamento foi devolvido para o Executivo. Em 2018, dos 4.909.000, foram devolvidos 2.364.000 reais, correspondendo a 48,15%. No exercício de 2019, foram devolvidos 2.652.986,
correspondendo a 52,02% do orçamento de 5.100.000 que foi repassado ao Legislativo. E no exercício de 2020, foram devolvidos R$ 3.929.719, do valor de R$ 6.500.000, correspondendo a 60,45%. Então, mais a título de informação mesmo, como é encerramento de mandato e encerramento de exercício, alguns números, não só do quadrimestre, não só do exercício de 2020, mas como um todo do mandato, no caso, 2017 e 2020. Então, as informações, os valores que são utilizados para o cálculo do orçamento a ser elaborado para o Legislativo, ficou não muito visível, mas, enfim, é a informação que a gente extrai da página do Tribunal. São números referentes a taxas, contribuições de melhoria, impostos. Então, é feito um cálculo que é 7% da descrição de todos os impostos e as taxas que aparecem no slide. Esse é o valor que é repassado ou muito próximo disso para o Legislativo elaborar o seu orçamento. Lembrando que o limite é 7%, né? Pode estar elaborando até 7%. E não necessariamente tem que ser 7%. Algumas transferências, também a título de informação, os principais impostos que o município recebe, algumas transferências, tanto federal como estadual. Então, DFPM, no exercício de 2017, o município recebeu 29.140.000. De ICMS, 18.740.000. De IPVA, 5.915.000. No exercício de 2018, 31.188.000 de FPM, 20.093.000 de ICMS, 5.749.000 de IPVA. No exercício de 2019, 36.880.000 de FPM, 21.130.000 de ICMS, 6.038.000 de IPVA. No exercício de 2020, tivemos uma queda no FPM. Então, foi 35.244.000 de ICMS, 21.419.000 e 6.203.000 de IPVA. Dos impostos municipais, de IPTU, no exercício de 2017 foram 11.483.000, de ISS foram 8.028.000, de ITBI 1.888.000. No exercício de 2018, 12.109.000 de IPTU, 8.765.000 de ISS, 1.523.000 de ITBI. No exercício de 2019, 14.609.000 de IPTU, 9.540.000 de ISS e 2.008.000 de ITBI. No exercício de 2020, 13.385.000 de IPTU, 9.880.000 de ISS e 2.098.000 de ITBI. Então, aqui são as principais receitas que o município arrecada. Então, o carro-chefe continua sendo o FPM, seguido de ICMS, IPTU, ISS, IPVA e, por último, o ITBI. Então, essas são as principais fontes de arrecadação que o município tem. Aqui algumas informações a respeito do auxílio financeiro e as receitas referente ao combate da Covid-19. Então, de auxílio financeiro, vindo diretamente da União, da fonte 853, que é uma classificação contábil que é utilizada. É uma fonte livre, poderia ser usado
em qualquer gasto, necessidade que o município tivesse no momento. Então, foi arrecadado 8.441.000 via transferência de auxílio financeiro e logo abaixo, algumas receitas diretamente exclusivas para o combate ao Covid. Só lembrando que o auxílio financeiro ele veio para compensar tanto o FPM como os demais a queda nos demais impostos. Receita para combate ao Covid. Para atenção básica na saúde, foi arrecadado 3.015.000. 3.015.000. Para média e alta complexidade, 178.305. O auxílio financeiro veio exclusivamente para a saúde e para a assistência social. Metade foi para a saúde, metade para a assistência social, então totalizando 832.906. Ainda para assistência social, mais 40.000. Para o SUAS, 105.570. Mais uma receita para o SUAS, 47.270. E mais uma para o SUAS, R$444.000. Também veio um recurso para a educação no combate ao Covid. Então, ao retorno das aulas, para que seja comprado máscara, álcool em gel, né, todas as necessidades que a Secretaria entender ser necessário. Totalizando 4.812.995,47 diretamente para o combate ao Covid. Somando mais o auxílio financeiro, que é de livre utilização, foi arrecadado R$13.254.000. O auxílio mais os repasses referentes ao Covid-19. Aqui também um quadro explicativo da receita desde 2017 até 2020, os percentuais, como a receita acabou se comportando. Então, no exercício de 2017, foi arrecadado 143.060.000. Teve um acréscimo de 1,82% comparada ao exercício de 2016. Em 2018, foram 145.582.000, um acréscimo de 1,76%. Para 2019, foram 155.362.000, um acréscimo de 6,71%. Então, teve um incremento considerável. E no exercício de 2020, foram 166.352.000 reais, um acréscimo de 7,07%. Porém, na informação do quadro abaixo, a receita corrente líquida em 2020 foi 166.352.000. Se tirarmos o auxílio financeiro mais as receitas do Covid, seriam 13.254.000. Então, sem a ajuda do governo federal, teria uma queda de 8,65%. Então, a receita do município seria 153.098.000. Então, o auxílio recebido do governo federal e do governo do estado foram de extrema importância para que as contas pudessem estar equilibradas, né? Então, demonstrando dessa forma como realmente houve uma queda na arrecadação, né, referente ao Covid. Resultado financeiro do exercício de 2020. Superávit é os saldos que sobram em contas do município. Essa informação é exclusivamente da prefeitura, não é de forma consolidada. As fontes livres, que é de livre utilização, ficou em caixa em 31/12 de 2020, R$24.469.000 reais. E todas as demais fontes vinculadas, que são específicas tanto para
saúde, educação, assistência social, entre outros convênios, ficou em caixa 12.439.000. Então, o município passa de 2020 para 2021 com 36.909.000 disponível para utilização. Aqui algumas informações referente às despesas. De forma consolidada, despesas de pessoal e encargos, vencimentos mais obrigações patronais. Fixado atualizado, 122.317.000 reais. Foi realizado 104.955.000 reais, correspondendo a 85,81%. Então, nesse cálculo entra a Prefeitura, o IMAS, a Uniuv e a SIAB. São todas as entidades de forma consolidada. Juros e encargos da dívida, são juros da dívida fundada, juros de financiamento de empréstimos. Então, fixado, atualizado, 115.000 reais, realizado, 100.000 reais, 86,96%. Outras despesas correntes, nesses dados entra o material de consumo, o serviço de terceiro, entre outros. Fixado, atualizado, 88.249.000 reais, realizado 60.381.000, correspondendo a um percentual de 68,43%. Investimentos, equipamentos, obras e instalações. Fixado, atualizado, 32.627.000, realizado 20.232.000, um percentual de 62,01%. Inversões financeiras. Inversões financeiras são aquisição de imóveis. Então, fixado 700.000 reais, realizado 552.131, percentual de 78,88%. Esse valor refere-se ainda às desapropriações devido à construção da nova ponte, que liga o centro ao São Cristóvão. Amortização da dívida, o principal da dívida contratada, fixado, atualizado, R$ 1.659.000 reais, realizado R$ 1.551.340, um percentual de 93,48%. Reserva de contingência, fixado, atualizado, 728.000, não foi realizado. A reserva de contingência utiliza-se em caso de catástrofes. Então, como não foi, não tivemos, né, por sorte, não precisou ser utilizado. Despesas orçamentárias e intra-orçamentárias. Fixado, atualizado, R$ 267.006.000 reais. Empenhado, R$ 203.369.000 reais. Um percentual de 76,17%. Desse valor liquidado foram 200.720.000, percentual de 75,18%. Receitas e despesas orçamentárias e interorçamentárias. Receita arrecadada, R$ 207.970.666 reais. Desse valor foi empenhado R$ 203.369.000 reais, uma diferença, um saldo positivo, se comparado arrecadado com empenhado, R$ 4.601.000 reais. O valor da receita arrecadada menos o valor da despesa liquidada, que é R$ 200.720.000, um saldo positivo de R$ 7.249.000 reais. Despesa de pessoal do executivo dos últimos 12 meses. Receita corrente líquida e o valor gasto. A receita corrente foi R$ 166.352.000 reais. Um limite a ser o limite que o executivo pode chegar aos 54%, seria R$ 89.830.000 reais. Porém, o valor gasto com folha de pagamento foi R$ 79.354.000 reais.
Então, isso corresponde ao fechamento do terceiro quadrimestre em 47,70%, que é abaixo do limite de alerta, que é 48,60%, e o limite prudencial, que é o 51,30%. Então, está bem enquadrado o índice de pessoal. Aqui também algumas informações referente ao exercício de 2020. No primeiro quadrimestre, a despesa total com pessoal era de R$ 81.022.000, e o índice encontrava-se no momento em 54,30%, e a receita corrente líquida era R$ 149.200.000. No segundo quadrimestre, tivemos R$ 82.040.000 de gastos com pessoal. O índice teve uma queda devido a aumento na arrecadação. Encontrava-se em 52,32%, e a receita era R$ 156.801.000. No terceiro quadrimestre, tivemos uma redução na folha de pessoal, gastos com pessoal, R$ 79.354.000, o índice 47,70%, como já foi apresentado, e a receita corrente líquida R$ 166.352.000. Lembrando que esses valores de 79 milhões, 82 milhões e 81 milhões de gastos com o pessoal é referente aos últimos 12 meses. Então, para que se faça o cálculo do gasto do percentual, utiliza-se um mês de referência mais os 11 anteriores. Alguns números referentes aos investimentos em educação. Receitas de impostos, R$ 95.454.000. A Constituição exige que seja gasto no mínimo 25% do valor arrecadado de impostos em educação. Então, seria R$ 23.863.000. Porém, o município investiu em educação R$ 26.093.000, correspondendo a um percentual de 27,34%. Tramita no Congresso um projeto de lei que, durante a pandemia, não necessite do cumprimento dos 25%, mas, a princípio, até que haja qualquer alteração, está valendo os 25% que a Constituição determina. Receitas e despesas com o Fundeb. O Fundeb é o único exclusivo que pode ser gasto com folha de pagamento dos professores. Então, arrecadado R$ 23.153.000. Despesa, R$ 22.801.000. Foi aplicado 98,48% do total arrecadado. Então, no mínimo, também no Fundeb, exige-se que seja gasto com folha dos professores 60%. O município aplica quase que a sua totalidade, tudo em folha. Obras públicas realizadas e equipamentos adquiridos até o terceiro quadrimestre. Obras e instalações. R$ 18.309.655. Bens imóveis diversos. Aquisição de veículos, computadores, longarinas, equipamentos dos parques infantis, entre outros. R$ 1.922.000. Totalizando entre obras e instalações e móveis diversos adquiridos durante o exercício de 2020, soma-se R$ 20.232.000. Dívida fundada interna. Em 31/12 de 2019, eram R$ 28.801.000. Dívida fundada interna atual, em 31/12 de 2020. Ela passou a ser R$ 36.737.000, justamente pela liberação dos empréstimos ao Finisa, a outra operação de crédito que é o Protransporte, além da inscrição de alguns precatórios.
Então, automaticamente acabou aumentando o valor da dívida fundada. Algumas informações também referente aos gastos com a saúde. Recursos de impostos e transferências, R$ 92.541.000. Então, esses recursos de impostos eles servem tanto para cálculo de gastos com a educação como com a saúde. Então, a educação é 25% e a saúde é 15% dos gastos do valor arrecadado com impostos e transferências. Então, os recursos do SUS da União, do Estado, foram R$ 10.485.000. Gastos com saúde, do valor arrecadado dos impostos, foram R$ 20.166.000. Recursos do SUS do Estado, R$ 10.019.000. Taxa de vigilância sanitária, R$ 1.522.000. Então, o total de gasto com saúde no exercício de 2020 totaliza R$ 31.708.000. Porém, para o cálculo, utiliza-se só os gastos com o valor arrecadado dos impostos, que corresponde aos R$ 20.166.000. O mínimo exigido é 15%. O município investiu em saúde no exercício de 2020, 21,79%. Aqui também mais um quadro, só para demonstrar como é feito o cálculo. Então, as receitas de impostos é R$ 92.541.000. Para os 15% ser atingido, precisaria ser gasto R$ 13.881.000. Porém, o valor investido foi R$ 20.166.000. Então, o percentual de 21,79%. Ainda sobre as informações referentes à Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde da União da Vitória é composta pelos seguintes serviços. Então, possui 18 unidades básicas de saúde, sendo 14 equipes de Programa Estratégia de Saúde da Família. Destas, uma unidade funciona em horário estendido até as 22 horas, Programa Saúde na Hora, com 3 estratégias de saúde da família. Equipes de saúde bucal, 20 horas. Uma equipe de atenção primária tradicional. Uma equipe de atenção primária volante, que integra a estratégia de saúde da família Josmar Bab. E atende a população de 6 unidades básicas no interior. Além de uma academia de saúde, anexo à estratégia de saúde da família do Conjuntos. Uma unidade de pronto atendimento 24 horas, uma unidade de pronto atendimento no bairro São Cristóvão das 18 às 22 horas, vigilância em saúde sanitária e epidemiológica, Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAPS, setor de assistência farmacêutica, setor de transporte, setor de TFD, que é transporte fora de domicílio, setor de agendamento de consultas e exames especializados, atendimento de equipe multidisciplinar composta por assistência social, nutricionista, psicólogo e fonoaudióloga. Aqui alguns números referentes a consultas realizadas no terceiro quadrimestre. Foram 47.922, exames foram 51.974, internamentos foram 957, procedimentos de saúde bucal foram 6.628, procedimentos ambulatoriais foram 128.440 e procedimentos coletivos foram 6.919. Ainda alguns serviços contratados via Cisvale, que é o Consórcio Intermunicipal de Saúde. Então, consultas especializadas foram 3.848, exames foram 11.644, transporte e remoções. Remoção de transporte municipal, 5.258, e o TFD, tratamento fora do domicílio, foram 2.534. Então, referente ao
terceiro quadrimestre, referente ao exercício de 2020 como um todo, de 2017 a 2020. Essas seriam algumas informações. Fica o contato na tela. Caso alguém tenha alguma dúvida, quiser solicitar mais informações, está disponível o e-mail, o telefone, pode estar entrando em contato com o pessoal da prefeitura, que será esclarecida qualquer informação adicional que se faça necessária. Da minha parte, seria isso. Isso. A respeito dos precatórios, nós tivemos um acréscimo bastante considerável nos últimos exercícios. Então, no exercício de 2020 e 2021 agora, então é uma média de 350, 360 mil que é pago todo mês. Então, antes esses valores eram bem mais reduzidos, gerava em torno de 90 mil reais, 100 mil reais no máximo. Mas com a inscrição de vários precatórios, e esse é um valor que afeta diretamente os recursos livres do município, que não existe fonte vinculada para pagamento de precatórios, né? Então, hoje o município paga em torno de 350 a 370 mil reais. Então, também, além de impactar no valor que foi demonstrado ali da dívida fundada do município, né? Sim. Só uma pergunta a respeito da dívida infundada aqui. Eu vi que dá uma diferença de 7 milhões, 8 milhões aqui, de 2019 para 2020. Mas parece-me que foi feito um empréstimo de 18 milhões na Caixa Econômica. Certo. E eu queria saber onde está lançado esses 18 milhões. Né? O valor do empréstimo do Finisa ele é liberado parcelas. Então está em parcelas aqui? Não foi liberado os 18 milhões. Ele é liberado em parcelas. O valor liberado do Finisa foi 7 milhões e alguma coisa. Deixa eu já acho aqui. Ainda tem saldo para liberar em 2021. Certo. Foi liberado um tanto no final de 2019, salvo engano, mas uma parte foi liberada em 2020. Até eu gostaria que você me informasse para mim o valor total e o valor liberado 2019, 2020 e o que tem para 2021 e como são pagas essas parcelas, se for possível. Do Finisa, em 2020 foi liberado R$ 8.943.000 reais. Em 2020, é isso? 2020. Tá. Também em 2020 foi liberado R$ 746.756 reais de uma outra operação de crédito que foi efetuada no exercício de 2013 ainda. Certo. Somando essas duas, o valor foi R$ 9.690.000 reais. As parcelas pagas, elas ocorrem através de débito em uma conta específica na Caixa Econômica. Então, todo mês é informado o valor a ser debitado. Em torno de 10 dias antes é feito comunicado para a Prefeitura, a Caixa Econômica comunica. Chega na data, é feito o débito diretamente na conta. Certo. Em 2021, tivemos uma liberação de mais 2 milhões de reais. Salvo engano, existe um saldo ainda de 3 milhões, isso, Marcão? Para ser liberado conforme a apresentação de novos projetos. Uhum. Se for possível, você me mandar para mim? Sim, para mim? Sim. Certo? Outra coisa a respeito do orçamento de 2021, qual que é o valor? 215 milhões. 215 milhões, tá bom. E outra coisa que... aquele repasse do legislativo ali, se você puder pôr para mim em percentual, que eu vi ali, por exemplo, vamos pegar 2020, né? O repasse do município foi... 6 milhões e 500. 6 milhões e 500, tá. O legislativo teria direito até 7 milhões e 198 mil reais
Tudo bem. Utilizando aqui os 7% das taxas como dos Então, mas em impostos. percentual ali, se for pegar ali, ó, o exercício 2020, 6 milhões e meio vezes 60,45, não tá, eu não estou entendendo o percentual, parece que não sei se não condiz. O Se pegar, legislativo recebeu 6 milhões e 500 certo, e, devolveu e tal, devolveu 3 milhões 929. que são 4 milhões, Ele certo? devolveu 4, 5, 6. 60,45 do seu orçamento. O 60,45 é referente aos 6 milhões e 500. Ele não utilizou 60,45. 60,40. Ah, tá. Exatamente. Porque eu vi o percentual repassado, o valor tal. Então tá. Então Isso. foi usado praticamente 50 ponto 40%, em torno de 40%. 40%, tá. Isso. Então tá bom. É isso. Os percentuais na coluna de baixo, ali nas informações da devolução, é o valor devolvido não utilizado. Certo. Né? Então, Não, teve sim. um exemplo ali em 2019. Teve o orçamento de 5 milhões e 100, o município repassa integralmente os 5 milhões e 100. Como o legislativo não utilizou, ele devolveu 2 milhões e 652. Então, ele devolveu 52,02%. Certo. Aham. Então tá essa a dúvida. Então, da minha parte, seria isso. Passo a palavra para o contador da Câmara, Sérgio, para apresentar as informações do legislativo referente ao terceiro quadrimestre, como também do exercício de 2020. Bom dia a todos, obrigado. Bom dia a todos. Eu apresentarei a prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2020 do Poder Legislativo. Terceiro quadrimestre de 2020. Transferência recebida. O previsto para o ano era 6 milhões e 500. Foi recebido 6 milhões e 500 até terceiro quadrimestre. Ou seja, 100% do previsto para o ano foi recebido. Despesas de pessoal e encargos. O fixado era R$ 4.546.500 para o ano. O realizado foi R$ 2.339.690,18. Foi um percentual de 51,46% do previsto para o ano. Outras despesas correntes, materiais, serviços, manutenção em geral. Fixado para o ano, R$ 1.513.500. O realizado até o terceiro quadrimestre, R$ 209.660,84, um percentual de 13,85% do previsto para o ano. Investimentos, obras e instalações, fixado para o ano 140 mil, realizado 0, percentual 0. Investimentos, equipamento e material permanente, fixado para o ano 300 mil, realizado 19.080 até o terceiro quadrimestre, 6,36% do previsto para o ano. Receita versus despesa. Transferência recebida até o terceiro quadrimestre, 6 milhões e 500. Despesa empenhada, R$ 2.568.431,02 até o terceiro quadrimestre. Repasse por Funprev, que é a taxa administrativa, que é uma transferência, não é uma despesa empenhada, de R$ 1.849,92. Superávit de R$ 3.929.719,06. Despesas de pessoal Poder Legislativo últimos 12 meses. A receita corrente líquida foi de R$ 166.352.974,28. O limite seria 6%, R$ 9.981.178,46. O valor gasto foi de R$ 2.339.690,18. Do Poder Legislativo seriam essas a prestação de contas. Alguém tem alguma dúvida?
Gostaríamos de agradecer a presença de todos nessa manhã de sexta-feira, que estiveram aqui na Câmara Municipal de União da Vitória. Gostaríamos também de agradecer aos munícipes pela sua audiência via internet. Enfim, o nosso muito obrigado ao presidente da Câmara por fazer a cessão do espaço para a explanação e prestação de contas do município de União da Vitória a todos os munícipes da nossa querida cidade. Enfim, queremos agradecer a colaboração de todos, em especial aos 2 contadores, tanto da Prefeitura Municipal de União da Vitória quanto da Câmara Municipal, também do mesmo município, e declaramos encerrada essa audiência pública da prestação de contas do 3º quadrimestre do ano de 2020. Enfim, dando cumprimento ao artigo 9 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O nosso muito obrigado e o nosso muito bom dia a todos.